Olá, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Renata, seja muito bem-vindo ao canal Happy Mind. Hoje eu vou dividir com vocês uma técnica maravilhosa que vai ajudar vocês a encontrar soluções para os problemas do dia a dia, soluções para aquelas coisas que a gente às vezes tem dificuldade para ver com mais clareza. Eu já tenho um tempo que eu estou aqui dividindo com vocês as minhas experiências, as minhas técnicas e tudo aquilo que pode ser útil para você também seguir o teu percurso e realizar teus sonhos, viver a tua vida do melhor modo que você puder viver, porque nós estamos aqui para ter uma experiência maravilhosa. A gente só precisa acreditar nisso, acreditar com todo o nosso coração e passar a viver aquilo. Viver assim plenamente, viver corajosamente, porque às vezes a gente precisa de coragem para viver a vida que a gente quer viver. Mas não sempre é fácil, nem sempre é simples a gente viver isso, por causa de todas as informações que existem no nosso subconsciente, por causa do modo como a gente foi criado, por causa das coisas que a gente ouviu desde sempre, por causa da gente olhar a vida das pessoas ao nosso redor. Muitas vezes as pessoas estão brigando muito, estão lutando muito, estão fadigando muito, né? E a gente, se a gente não toma cuidado, aquilo passa a ser real. A gente acha que aquela é a realidade, que é assim para todo mundo. E não é, gente. A realidade de cada um é a realidade que aquela pessoa acredita que é. Se você acreditar que é fácil, é fácil. Se você acreditar que é difícil, é difícil. E com isso, é muito importante dizer que com o tempo, com os estudos que a gente vai fazendo, a gente vai entendendo como é que funciona esse mecanismo. Quando eu era muito já pequena, eu tinha uma coisa que me chamava atenção. Por que que aquelas coisas que eu achava que eram fáceis, elas eram fáceis? Aquelas coisas que eu acreditava que elas iam dar certo, elas davam certo. E talvez outras coisas que eu queria tanto que desse certo, entende? Elas não davam. E eu acreditava naquilo e assim era. Então, às vezes tinha aquelas coisas, aquelas situações que eu queria muito para mim e parece que eu já sabia que assim como aquilo era muito importante, assim como eu queria muito aquilo, aquilo vinha com mais dificuldade. Eram crenças que elas iam se autoalimentando, né? Hoje eu entendo por quê. Porque é assim que funciona, né? É assim que funciona. Seja quando você vai falar de lei da atração, de frequência vibracional, de campo energético que está ao nosso redor, das coisas que a gente atrai em base a esse campo, e também uma coisa muito importante que eu gosto de lembrar sempre é que o que você acredita condiciona o teu comportamento, né? E as coisas você vai se comportar com as coisas, com as situações, com as pessoas de acordo com aquilo que você está acreditando sobre você, sobre a situação e sobre as pessoas. Então, esse é uma coisa que hoje ela é muito lógica, né? Eu já sei disso, assim como você também já deve saber se você acompanha esse tipo de conteúdo há um tempo. Só que uma coisa é o que a gente sabe, outra coisa é aquela crença que pode estar ainda lá dentro interiorizada. Por isso é muito importante você identificar as crenças e poder questionar elas, né? E principalmente quando você perceber que tem alguma que você está pensando alguma coisa que é contrária ao que você quer, quando você está pensando algo que é o contrário ao que você deseja ou ao contrário do que você quer acreditar sobre você, questione essa crença. Por exemplo, você achar assim, eu não sou bom o bastante, né? Por quê? Quem disse? Em base ao que você está acreditando isso? Não é verdade, porque experiências passadas não dizem nada.
sabe? Elas servem como experiências para você aprender com elas. Mas não para te dizer que uma coisa que de repente que você que não deu certo para você no passado, ou que você não teve a melhor atuação, mas uma coisa que você não se comportou bem, que você não teve um bom êxito. É, aquilo que aconteceu no passado não quer dizer que vai se repetir no presente ou no futuro, tá? Então, aquilo serve de lição, de aprendizado, mas não, você pode tentar várias vezes e ter resultados diferentes. Quanto mais você acreditar que você pode, melhor resultados você vai ter. Mas como a gente tem essas memórias que ficam no subconsciente, então às vezes você está tentando algo novo, ainda que você tenha esse conhecimento, esse essas memórias sabotadoras, né? Às vezes elas vão te sugerir alguma ideia ou outra que não corroboram com as novas expectativas, com os sonhos que você quer realizar. E ali a importância fenomenal do Ho'oponopono é porque o Ho'oponopono ele vai limpar essas memórias e o Ho'oponopono ele vai te deixar em um estado de lucidez que você vai conseguir identificar essas ideias sabotadoras, né? E que você vai ter a oportunidade de questionar elas. É muito importante você questionar, tá? Então, hoje eu vou dividir uma técnica com vocês que me ajudou muito nos últimos dias a dar uma retomada em direção às coisas que eu quero, em relação a realizar as coisas que eu quero para mim. Para quem conhece o canal já há um tempo, me conhece já há um tempo, sabe que a minha vida ela foi muito tempo dedicada à família e é dedicada à família. Os filhos já estão crescidos, mas eu ainda tendo a ficar, tipo assim, cuidando deles, porque eu moro aqui na Itália. Na Itália tem uma pressão muito grande sobre as mães, a mama, né? Então os filhos têm 30 anos e a mama tá ali ainda cuidando dos filhos. Então, o pai dos meus filhos, eles têm 20 anos, ele ainda acha que quando eles chegarem em casa, eles têm que ter comida pronta, que o almoço tem que estar pronto, que a janta tem que estar pronta. Sim, eu sou brasileira, então a minha ideia é diferente, então às vezes eles chegam, tá pronto, outras vezes chegam e não está pronto, porque eles já têm 20 anos, então eles que cheguem e cuidem disso, tá? Mas, é claro, esse foi só um pequeno exemplo, né? Então tem muitas outras coisas e eu tendo a me concentrar mais na família e me deixando de lado os meus projetos, as coisas que eu quero para mim. E como eu comentei num outro vídeo, num dos últimos vídeos, o mês de outubro para mim foi um pouquinho difícil com a história do que aconteceu com os conflitos no Médio Oriente, né? Você fica assim, é inacreditável que com tudo que a humanidade já passou, ainda a gente enfrenta esse tipo de questão, guerra, é, é, pessoas onde a vida não é respeitada, onde os estados para resolver uma questão partem para a guerra, porque é tão irracional isso, porque tipo, se você tiver uma discussão com o teu vizinho, não é que você vai lá e você vai bater no teu vizinho, né? Então você não pode fazer isso, mas aí os estados podem, os países podem, os governos podem, eu não sei, é muito estranho isso. Então isso me deixou um pouquinho para baixo, além de coisas questões minhas. Ah, mas o que acontece? Como eu comentei, quando isso acontece, porque, gente, nós somos humanos, nós estamos aqui tendo uma experiência humana, eu acho que faz parte esse tipo de coisa. Eu estou aqui conversando com vocês não para criar um personagem para vocês, mas próprio para dividir experiências e soluções
ideias, técnicas, coisas que eu faço, conhecimento e tudo que possa ser, que é útil para mim e que possa ser útil para você, tá? Não para criar um personagem onde a vida é completamente perfeita e eu não erro nunca e coisas assim, e eu tô sempre com a vibração lá no alto, tá? Mas para condividir com você que a partir do momento que você começa a estudar, que você começa a fazer um Ho Oponopono, você consegue perceber o que está acontecendo com você, tá? Então, você percebendo isso, você entende que a tua vibração deu uma caída, e nessas horas é bom você ter paciência com você, né? Não entrar em pânico. Ai, caiu, meu Deus, o que vai acontecer? O que eu tô atraindo para mim, né? Eu não acho que é assim, né? Porque a gente vibra bem uma vida inteira ou a maior parte do tempo, então quando eventualmente dá uma caidinha, não é que vai acontecer sei lá o quê. Pelo menos eu não acredito nisso. E como eu sei que é fundamental que a gente acredita, então tá ótimo assim, né? E então eu me dou um pouquinho de tempo e vou trabalhando, né? Vou trabalhando aquilo e aproveito essas ocasiões para refletir sobre mim, refletir sobre o que eu quero, né? Que é o que eu também sugiro para você, se você quando isso acontece com você, porque acontece, tem momentos que a gente está ainda assim na nossa velocidade, né? Daí dali um pouquinho dá uma parada. É importante também fazer uma pausa, dar uma paradinha, né? Diminuir a velocidade. O importante é não parar completamente, não desistir. O importante é não desistir, é ir se trabalhando, porque as coisas vão acontecendo também, ainda que você esteja em pausa, ainda que você esteja em silêncio, as coisas estão acontecendo. E eu fiz uma técnica maravilhosa nas últimas 2 semanas, entende? Que agora eu estou percebendo o quanto ela foi maravilhosa, o quanto ela foi útil, o quanto ela serviu para me dar aquele empurrão, aquela arrancada que eu estava precisando daquele momento ali que eu fiquei um pouco estagnada. E então eu vou dividir essa técnica com você, tá? Essa técnica, ela é uma técnica que ela era usada pelo imperador Marco Aurélio e eu já ouvi ela também de outras pessoas. Mas no que consiste essa técnica? Quando a gente está dentro de um problema, dentro de uma situação, a gente tá envolvida pela situação, né? Então você não está conseguindo ver a situação, a questão com perspectiva, porque você tá ali dentro, né? A tua visão é limitada. A técnica, você vai sair dali, você vai mentalmente sair dali, se afastar, sabe? Você se afasta, você sai da Terra, você vai para o espaço, entende? E daí de lá você olha essa técnica praticada por esse imperador, que era uma pessoa extraordinária, ela possibilitava com que ele, olhando daquela perspectiva, né, de longe, ele via quanto as problemáticas que ele estava enfrentando, como determinada problemática era pequena, né, e daí de lá ele via com mais clareza. Então, fazendo essa técnica, ele acabava minimalizando, né, redimensionando aquela situação que quando ele ali dentro parecia que era né, enorme. E daí, a partir dali, ele tomava as decisões dele então eu fiz essa técnica e ela foi realmente muito boa, foi uma técnica maravilhosa. Eu saí, eu fui, olhando de lá de fora, eu vejo uma mãe assim, eu vejo uma mulher assim, preocupada com isso, isso. O que eu posso dizer para essa mulher? O que eu posso aconselhar ela? E veio, gente, a resposta veio com tanta clareza que assim, olha, nossa, sabe? E foi maravilhoso porque a partir do momento que eu vi o que era para eu fazer, eu comecei a colocar aquilo ali em prática.
E isso foi umas 2 semanas atrás, e, e os resultados já estão aparecendo. E foi maravilhoso, e então eu quero, óbvio que eu quis dividir com você e para que você possa praticar isso também. Depois volta para me contar como foi para você. E era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Um abraço e até mais!